Olá! Vamos à aula de número 24 dessa disciplina Planejamento para o Ensino de Física, né? E vamos hoje falar de aspectos relacionados à avaliação, mas na física, ou ainda nas disciplinas de física. Sim, porque física, né, em relação à avaliação, existem muitos aspectos que devem ser levados em conta. Então, é sobre isso que nós gostaríamos de falar nessa aula, né? E eu quero chamar aqui a atenção, é mais para provocar, na verdade, né, para um aspecto, né? Quando você faz uma avaliação e os alunos se aglomeram no fundo, lá no final da sala, isso já é razão para você se preocupar. Eu tenho 54 anos de docência, né? Então, veja, o fato é que eu já vi de tudo, né? Especialmente em relação a avaliações, né? Comportamentos dos alunos, né? Isso é importante, né? Muito bem, vamos começar dizendo que existem muitas formas de avaliar, né? Você tem avaliações que são tipicamente muito subjetivas, né? Por exemplo, se você tem uma prova oral, né, ela é bastante subjetiva, na realidade. Tem esse caráter, né, de ser muito subjetivo. Porque o professor não está diante ali de uma prova onde ele vai copiar, vai corrigir item por item, né? Outras que não são tão objetivas, né? Elas podem ser orais, escritas, né? E você pode dar uma prova em sala de aula ou entregar para o aluno, para ele devolver depois. Em alguns lugares fazem isso, né? Então ele pode também, né, ter uma avaliação fora da sala de aula. Eu não estou falando aqui de avaliação do comportamento, não, porque alguns lugares fazem avaliação de comportamento. Não, aqui é avaliação de mérito mesmo. Estou falando da física, na realidade, né? Continuando, né? Muitas formas de avaliar, né? Muitas. Né? É claro que algumas têm vantagens, outras têm desvantagens. Claro, claro. Não existe, né, uma unanimidade, se bem que essas duas aqui se consolidaram, porque elas têm muitas vantagens, especialmente a física. Especialmente a física, né? Mas você pode dar lista de exercícios, né, para o aluno resolver, né, e aquilo vale nota, conta na avaliação, né? Eu posso dar um trabalho individual, parei de fazer isso, né? Porque eu tenho dificuldade para discernir, né, muitas vezes, né, se aquele trabalho é uma cópia. E é curioso, eu já tive até o caso de um aluno que praticamente copiou da internet. Então, os trabalhos individuais agora ficaram um pouco mais complicados, né, para você utilizar como critério de avaliação, né? Os alunos fazem esses trabalhos no final do ano, tem muito pouco tempo, então escrevem aí 2 ou 3 paginazinhas curtinhas, né? Então, eu não sei, eu ainda questiono muito os trabalhos individuais. Trabalhos em grupo, sim, né? Aqui é a socialização do conhecimento, mas no bom sentido, né? Não o da cola, né? E vamos, daqui a pouco, mencionar que existem metodologias baseadas em trabalhos em grupo, de forma que se pode, sim, né? Nas escolas americanas, né, os alunos se sentam em grupos, o professor passa um problema para o grupo resolver, né, e depois recolhe aquilo para efeito de nota, de avaliação, né, né? Tem a arguição oral, que eu já mencionei antes, né, que é altamente subjetiva, né, mas que era utilizada. É curioso. Nos idos, né,
a entrada na Universidade de São Paulo também se fazia mediante uma arguição oral, né? De forma que se dava algum crédito, né, a esse tipo de avaliação. Convida o professor e vai fazendo, convida o aluno e vai fazendo perguntas para ele, né? O resultado é que se o aluno recebe nota 5, ele nunca vai saber porque ele recebeu nota 5, né? Porque não há como pegar a prova dele, tá certo? Ler, discutir, olha aqui, professor, aqui eu fiz assim, eu fiz assado, veja bem, foi esse o resultado que eu obtive. E às vezes a gente muda a nota do aluno quando a gente discute, o aluno argumenta em relação ao que ele fez. Esse tipo de arguição oral, hoje em dia, acho que praticamente a gente não adota mais, né? Ele é muito subjetivo e não há como o aluno se certificar de que a nota atribuída a ele é justa ou não é justa, né? É claro que no caso da física, você pode fazer aquela arguição oral onde o aluno escreva, porque só nublar é muito difícil você formular perguntas de física que envolvam só explicar alguma coisa sem utilizar fórmulas, sem fazer passagens, né? Então, aqui pode ser até aceitável quando o aluno faz na lousa, né? Alguns também atribuem notas a seminários. O aluno dá um seminário, prepara bem uma aula, né? E avalia o aluno com base nisso, né? E tem um outro método curioso também, né, de desafios, né? Quem responder esta pergunta, eu dou um ponto na média. Isso acontece, isso acontece. É uma forma de avaliação fazendo um desafio para os alunos, né? E os alunos mais brilhantes, eventualmente, respondem, quem responder primeiro. E também, olha só que coisa interessante, né? Olha só que coisa interessante. Muitas modalidades, né? Você pode dar uma atividade experimental de laboratório, sim. E aí, corrigir o relatório da atividade experimental, porque o aluno tem que aí trazer, né, o relatório, e o professor vai corrigir em cima do resultado do relatório da experiência, né? Então, você tem também jogos, né, muitas vezes, né, exercícios no ambiente virtual. Hoje em dia, né, cursos à distância aceitam que uma parte da sua nota seja por conta de atividades, né, no ambiente virtual. Aí, o fator tempo conta. Porque se você estiver no ambiente virtual e você der um tempo muito grande, um dia, nesse um dia o aluno já foi, já consultou, já verificou, já perguntou para o colega, acabou, né? Então, nos exercícios no ambiente virtual, muitas vezes o tempo que o aluno tem para resolver o problema é um fator crítico na avaliação. O tempo, na física, é um fator crítico na avaliação, né? Muito bem, então, muitas formas de avaliar, né? Vamos aqui, então, bom, tem essa questão do foi plágio, né? Porque muitas vezes, né, aquilo lá resulta de cópias, né? Então, trabalhos entregues, né, trabalhos elaborados, provas, então é um problema esse, mas eu já mencionei esse aspecto, né? Existe uma metodologia chamada de scale up, né? No Instituto de Física, no primeiro ano, eles usam muito isso, né? Você abandona essa sala de aula aqui, né? E agora a sua sala de aula são várias mesas, né, nas quais os alunos podem resolver exercícios, atividades propostas, né? É um trabalho em grupo, né? Eu tenho um pequeno problema, né, com essa metodologia, porque quando você coloca alunos em grupo, um ou dois deles acabam trabalhando mais, desempenhando mais, né? Eu sei disso porque eu já fiz criação de grupos, né? Eu percebo que os alunos correm para fazer um grupo
atrás dos 2, 3 melhores alunos, porque aí o sucesso é garantido, né? Então, eu não sei como é que se resolve isso aqui, né? É realmente medir, né, a contribuição de cada um desses, né, de um grupo qualquer, mas isso vale para qualquer grupo de qualquer maneira, né? Quer sejam eles orientados ou não orientados, né? Mas de qualquer maneira é uma metodologia, eu estou apenas colocando questões, né, para que o professor pense também na hora que ele for, né, fazer alguma proposta, né, de trabalho em grupo. No Scale Up, pelo menos uma disciplina é baseada nesse modelo, né, com pouca intervenção do professor, colocar os alunos, então, para pensar, né? É uma possibilidade e também o resultado do que fazem pode servir como avaliação. Claro que se pode também fazer uma prova no final ou no meio, não importa, né? O fato é o seguinte, acho que, levando em conta a legislação para ensino à distância, se estipula que 60% do aproveitamento seja levado em conta provas e provinhas, né? Aí você pode distribuir como você quiser. Por exemplo, eu já utilizei muito isso, né? 20% de listas, 20% de experiências, né? O fato é que você pode pensar, mas o que eu acho essencial é isso aqui, né? 60% provas e provinhas, né? Como eu disse antes, né, elas representam praticamente 100%. Né? Quando, aliás, se pensa em avaliação, sempre se pensa em prova. Vem logo à cabeça isso aqui. O aluno, né, numa sala de aula, respondendo questões. Né? É quase sinônimo de avaliação. Né? E elas podem ser escritas, né? Você desenvolve o problema, uma fórmula atrás da outra, ou múltipla escolha também. Tem muita gente que gosta de múltipla escolha. É claro que ele vai ter um cantinho lá para ele fazer as contas e depois dar o resultado, né? Eu ainda prefiro, né, essas provas onde o aluno tem que desenvolver, né, o raciocínio deles e você vai conferir aquilo. Porque o problema da múltipla escolha, de novo, está um pouco relacionado até mesmo a essa questão da cola, né? De conseguir a resposta por meios ilícitos, na realidade, né? A gente propõe, né, provas mensais, né, e uma prova substitutiva para o aluno que perdeu a prova. Mas pode ser uma prova aberta também, né? O fato é que, para mim, né, a prova é essencial. O ideal é o professor distribuir um gabarito para os alunos, né? Isso é uma coisa muito trabalhosa, na verdade, né? Mas, de qualquer maneira, um gabarito seria algo parecido com isso aqui, né? Ele resolve para o aluno depois, né, ter uma ideia de onde é que ele errou, né? E existem muitos problemas resolvidos de física, por exemplo, que tem um portal, né? E eu gosto de exercícios resolvidos de física quando são os professores de universidades que resolvem. Eu tenho mais confiança, né, nesses exercícios. Esse aqui, por exemplo, é da Universidade Federal da Paraíba. É claro que estamos falando aqui de movimento retilíneo, temas do ensino médio, não é da universidade, não, né? Então, o ideal é ter um gabarito na correção, né? Listas de exercícios, né? É importante que se dê essas listas de exercícios, né, a cada 1 ou 2 semanas, de preferência 2 semanas, né? É claro que esse número vai depender da disciplina, né? E também depende de ser individual ou em grupo. Como eu disse antes, você pode também colocar exercícios na sala de aula, de tal maneira que o professor possa participar, intervir, tirar dúvidas. Isso é válido também, tá certo? Em termos de resolver exercícios, né? Pode ser exercícios resolvidos em sala de aula, né? Nos Estados Unidos, os alunos fazem muito isso e, ao sair, eles entregam o que fizeram para o professor, né? É claro que ele pode ter uma assistência ali em sala de aula, não tem problema nenhum, professor, quero tirar uma dúvida, etc. Enfim, mas tem muitas
listas de exercícios, tem listas de exercícios em vários portais, né, na internet, na web. E é claro que alguns são bem organizados, né? Você coloca aqui a lista, você coloca os exercícios corrigidos, o gabarito e assim por diante. Você pode organizar e colocar isso no ambiente virtual, né? Listas de exercícios, né? De exercícios a serem resolvidos, e tem alguns também com a modalidade online, né? Alguns exercícios eu sugiro que eles sejam resolvidos literalmente. Literalmente é isso aqui, olha. Você resolve em função da massa da partícula 1, M1, da massa da partícula 2, M2, de G e assim por diante. E no final você substitui. É horrível corrigir listas de exercícios onde o aluno não resolve literalmente. É difícil encontrar, porque o problema é que às vezes ele erra a conta. Esse é que é o problema, é separar as coisas, né? É resolver tudo direitinho e errar a conta. Às vezes ele erra a conta lá desde o início e ele já estragou o problema todo. Eu prefiro realmente exercícios literais. E o outro problema é quem de fato resolveu aquele exercício. Se você entregar para um aluno, eventualmente ele vai consultar um monte de gente, né? Pode consultar um monte de gente. E pode ser que ele também não tenha resolvido, encontrou na internet um exercício resolvido parecido com aquele. São os problemas, né, envolvendo essa questão de listas de exercícios, né? A questão é sempre essa, né, se é trabalho em grupo ou individual. Em grupo ele incentiva, sim, claramente, né, a colaboração, que é uma coisa importante, né? A discussão com os colegas, né, leva ao entendimento, é verdade, né? Mas a questão, de novo, né, quem de fato participa, em geral tem um ou dois num grupo que tem um papel mais importante do que os demais, né? Sem dúvida alguma, né? Aí você tem cópias da internet, e são assim, problemas, né, nos dias de hoje. No meu tempo não havia esse problema de cópia na internet. Hoje em dia você tem um monte de recursos, né, na internet, né, e aí o trabalho ou em grupo ou individual, né, às vezes se lança a mão e às vezes se quer isso também. Então o problema é distinguir, né, o que você de fato está cobrando e está querendo do aluno, sabendo que ele pode obter informações desse jeito, né? Um outro problema na avaliação é a precisão da avaliação. O professor não tem o direito de achar, né, que ele tem uma precisão absoluta na correção. Ou seja, atribuir um valor muito grande a uma nota, né? Porque a gente sabe, depende muito do critério que ela adotou para corrigir, né? De forma que eu sempre sugiro arredondamento. Arredondamento, em geral, é num outro sentido, né? Quando tem muitas casas decimais, você reduzir o número de casas decimais. Eu prefiro sempre, nas minhas disciplinas, quem tem 4,7, 4,8 eu arredondo para 5. Porque eu posso ter cometido um erro, a minha avaliação não é tão precisa. Por que eu acredito tanto que 4,7 é a nota do aluno, né? Não, eu prefiro dar uma margenzinha de erro do professor e arredondar as notas, né, para ser um pouco mais justo até, né? Atividades experimentais, né, podem ser simples, né? E olha só como alguns alunos realmente gostam, né, de ver algumas coisas, né, numa atividade bonita, lúdica, né? É claro que depende dos recursos à sua disposição na escola, né? Mas 1 a 2 semanas você fazer ou pedir, né, para os alunos, né? E essas atividades experimentais podem ser feitas na aula ou fora da aula, né? Fora da aula. Muito bem, atividades em grupo, né? Eu já chamei atenção para isso, não vou comentar mais do que eu já havia
comentado, né? Agora eu quero acrescentar, né, alguns aspectos da avaliação do aluno. Como eu já disse antes, né, ela tem que ser impessoal, não leva em conta quem é o aluno, porque às vezes a tendência é gostar mais de um do que do outro. Tem que ser uma avaliação justa, eu já discuti isso nos aspectos gerais, né? Então não vou repetir isso agora, né? Agora, veja, no caso da física, tem que ser uma elaboração bastante cuidadosa, né? Que inclui o cuidado com a redação, português, né? Clareza, clareza. Se não for claro, você vai prejudicar o aluno, tá certo? Se você não souber redigir bem, né? E levar em conta o tempo. É esse o ponto. Assim, não adianta dar uma prova com 4 questões e o aluno não ter tempo para resolver 2 delas, né? Eu vou chamar atenção para isso, né? E a questão da precisão na correção e também de ser uma prova coerente e uma correção também coerente, né? Isso conta muito, né? Então, uma prova justa é quando agora estou mudando, agora estou aplicando para a física, né? Quanto você tem um tempo de resolução para o aluno, né? Adequado. O que é adequado para mim? O professor dá uma prova e ele corrige a prova, primeiro para ele. Agora ele calcula o tempo e multiplica o tempo por 2, porque o aluno vai ter mais dificuldade, vai redigir, vai responder, né, mais devagar do que ele. O professor tem muito conhecimento. Eu sempre multiplico por 2, né, para me assegurar de que o aluno está tendo tempo. Tempo é um fator essencial em provas de física. Muitas fórmulas, muitas passagens, muitas contas, né? É isto, né? Tem que ser compatível com o que foi dado em sala de aula e ver se reflete o que foi ministrado, né? E agora, a questão do critério de correção. O ideal é explicar na prova quantos pontos valem cada questão ou cada item de cada questão. Aí o aluno já sabe, se ele deixar de fazer, quanto ele perde, se ele fizer, quanto ele ganha. Ele tem critérios para selecionar as questões, né? Então tem que explicar o peso, apresentar na prova o peso de cada questão, né? Então a avaliação fica realmente complicada, né? Aí tem a questão da prova, ela pode ser com formulários, porque a física tem muitas fórmulas, às vezes você dá as fórmulas no final da prova, para o aluno recorrer àquelas provas, né? E, é claro, sem fórmulas, aqui está a prova na prova, mas sem fórmulas na prova, né? Então você pode dar uma prova onde o aluno tem que saber todas as fórmulas, né? Vai ser um problema para ele, claro, né? Explicitar os descontos que você vai fazer, por exemplo, errou a unidade de medida, eu vou descontar 0,3 pontos por esse erro. Então é bom sempre explicitar isso, explicar o peso de cada questão, e isso pode ser no item da prova ou na lousa durante a prova, né? Ou na própria prova, né? E se cobre o essencial, né? Se exige muitas passagens, né? A questão, agora eu estou me reportando, né? A questão do tempo, né? Aí a questão da correção justa, que é entender a resolução do aluno. Isso é um problema, porque tem aluno que escreve muito mal, não faz as passagens direito, né? E, enfim, a questão da precisão na correção, seguir os critérios, né, que foram adotados na hora de corrigir. Estou falando aqui na hora de corrigir, né? Uma outra questão que de vez em quando me intriga, né, é esta aqui. O aluno, às vezes, dá a resposta, e às vezes a resposta está certa. Vale isso ou não? Eu acho que não. Acho que não. Especialmente se você der questões, né, que exigem muitas passagens. Procure na prova do aluno se ele fez isso. Por quê? Espera aí, você dá uma questão que ele resolve de cabeça? Isso são pouquíssimas as questões, né? Então, porque muitas vezes os alunos socializam, né? Eu tenderia a aceitar a resposta, né? Em casos onde os alunos sentem bem longe uns dos outros, mas se você tiver uma aglomeração muito grande, a tendência, na verdade, é do aluno extrair a resposta olhando a prova do outro, né? Ou pedindo, às vezes os alunos conversam, né? Isso é uma questão muito complicada, né?
como se evita a cola, né? Dá questões diferentes por fileira. Então você faz 2 provas. Aí o aluno não tem, porque em geral ele olha, né, para o vizinho, né? Então, ou intercalar as carteiras. Aqui é vazio, aqui cheio, aqui é vazio, aqui cheio, né? E agora o problema é como evitar no mundo digital. Nos Estados Unidos, os alunos, ao entrarem na sala de aula, né, eles devem deixar o celular na porta. Deixa o celular especialmente em provas, né? Deixa o celular na porta, né? Também se recomenda que você só permita os alunos saírem a partir de 1 hora da prova, porque eles não vão levar a prova lá para fora para resolver, para depois dizerem para os colegas qual é a solução, né? Enfim, existem... aqui tem uma outra sugestão, né? Veja, se você pudesse fazer isso, né, na sala de aula, seria realmente fantástico. Você evitaria, sim, as provas. Mas isso a gente não vai fazer, é claro. Muito bem, mas uma escola fez, né? E aí essa questão dos aspectos éticos, que eu já discuti antes, né? A questão de manter a privacidade do aluno, não anunciar para todo mundo a nota daquele aluno que foi mal e assim por diante, né? Bom, enfim, com isso eu encerro essa aula abordando, né, inclusive muito a partir da minha experiência como professor, né, de física há muito tempo, né, que já passei por muitas experiências, né, então eu quis aqui comentar, né, e fazer sugestões, né, sobre provas como o principal meio, né, que a gente deve fazer uso para avaliação em física e outros aspectos.